Nas últimas semanas, um nome voltou a dominar as manchetes: Donald Trump. Em um discurso recente, o presidente dos Estados Unidos afirmou algo que deixou o mundo em alerta. Ele confirmou que autorizou a CIA a realizar operações secretas dentro da Venezuela. E não parou por aí. Trump também sugeriu que os Estados Unidos podem agir militarmente se o governo de Nicolás Maduro continuar ameaçando a segurança americana. Mas o que está realmente por trás dessas declarações? Será que estamos à beira de uma nova guerra na América Latina? E o que a CIA já está fazendo dentro da Venezuela neste exato momento? Fica até o final, porque o que vamos revelar hoje pode mudar completamente sua visão sobre o que está acontecendo no continente. A história começa com uma série de ataques misteriosos. Em setembro, embarcações que partiam da Venezuela foram destruídas no Mar do Caribe. O governo americano alegou que eram barcos ligados ao tráfico de drogas, mas fontes locais afirmam que entre as vítimas havia civis. Poucos dias depois, Trump fez um pronunciamento: "Estamos certos de que a Venezuela está exportando criminalidade e drogas para nosso país, e eu autorizei a CIA a agir." Essas palavras foram o estopim. De repente, jornais do mundo inteiro começaram a relatar movimentações militares no Caribe. Navios de guerra foram deslocados. Caças começaram a sobrevoar áreas próximas ao território venezuelano. E o Pentágono reforçou bases em Aruba e Curaçao. Em Caracas, o presidente Nicolás Maduro reagiu com fúria. Os Estados Unidos querem nos invadir, mas este povo está pronto para resistir. O clima de guerra começou a se formar. De acordo com fontes do Washington Post e da Al Jazeera, a CIA já está operando dentro da Venezuela há meses, com o objetivo de infiltrar agentes, coletar informações e apoiar grupos que se opõem ao regime de Maduro. Essas operações, conhecidas internamente como Caribe Sombrio, fariam parte de uma nova estratégia americana: derrubar o governo venezuelano sem declarar guerra oficialmente. Mas há um detalhe que poucos perceberam. Essa tática lembra muito o que os Estados Unidos fizeram em países como Iraque, Síria e Líbia antes de suas invasões formais. Primeiro, operações secretas da CIA. Depois, sabotagens internas. E, por fim, uma justificativa pública para intervir. O padrão está se repetindo, e isso não é coincidência. Enquanto isso, na fronteira colombiana, tropas americanas participam de exercícios conjuntos, mas fontes anônimas afirmam que esses treinamentos incluem simulações de invasão em áreas tropicais, com topografia idêntica à da Venezuela. Coincidência? A Venezuela é um dos países com as maiores reservas de petróleo do mundo. E após anos de sanções e isolamento, seus campos de extração estão vulneráveis. Analistas acreditam que o verdadeiro interesse americano não é apenas combater o tráfico, mas garantir acesso a esses recursos estratégicos, especialmente em um momento em que os Estados Unidos enfrentam disputas energéticas com a China e a Rússia. Um relatório recente da Reuters aponta que Washington já está negociando discretamente com empresas petrolíferas para reconstruir o setor energético venezuelano caso o governo Maduro caia. Ou seja, o petróleo pode ser o verdadeiro prêmio por trás de toda essa crise. E enquanto isso, a Venezuela se prepara para o pior. Relatórios indicam que grupos paramilitares pró-Estados Unidos já estão atuando dentro do território venezuelano. Há registros de sabotagens a sistemas de energia, explosões em depósitos e ataques a bases militares. O governo de Maduro acusa diretamente a CIA, mas o governo americano nega tudo. Ao mesmo tempo, a ONU e países latino-americanos começam a se preocupar. A Venezuela pediu que o Conselho de Segurança declarasse os ataques ilegais, mas os Estados Unidos têm poder de veto. Nos bastidores, a diplomacia tenta evitar o pior, mas cada nova provocação aumenta a chance de algo sair do controle. E se um avião americano for abatido? E se um agente da CIA for capturado em solo venezuelano? Qual seria a resposta de Washington? Tudo pode mudar em questão de horas. O que começou como uma operação contra o tráfico, agora se transformou em um jogo geopolítico de alto risco. De um lado, Donald Trump tentando mostrar força e controlar a narrativa interna dos Estados Unidos. Do outro, Nicolás Maduro disposto a resistir até o fim, mesmo que isso custe uma guerra.
A pergunta é se os Estados Unidos estão realmente dispostos a invadir a Venezuela ou tudo isso é apenas uma guerra psicológica, um teatro para forçar Maduro a ceder. Ninguém sabe ao certo, mas uma coisa é clara: o Caribe voltou a ser um barril de pólvora e qualquer faísca pode acender uma guerra que mudaria o destino de toda a América do Sul. Se os Estados Unidos realmente invadirem a Venezuela, as consequências serão sentidas em todo o mundo. E talvez estejamos prestes a assistir a um dos momentos mais perigosos da história recente. Quer entender o que pode acontecer se essa guerra começar? Então se inscreva no canal, ative o sininho e não perca o próximo vídeo.